27 de dezembro, Café com Deus Pai. Coisas maiores virão. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Isaías capítulo 26, versículo 4. Ao refletir sobre as histórias eternizadas na Bíblia, observamos o fechamento de ciclos e a conclusão de jornadas. Encontramo-nos agora em um momento de transição, pois nos aproximamos do final de mais um ano. Olhando para trás, convido você a refletir sobre o que você plantou e o que colheu neste ano. Lembro-me de um Réveillon particularmente transformador em minha vida. Eu orava por uma esposa, alguém com quem compartilhar a vida, quando no último dia de 1999 encontrei Michele. Foi um encontro decisivo, marcado por amor à primeira vista, e apenas um mês depois começamos a namorar. Até hoje, caminhamos lado a lado. Naquele dia, coisas extraordinárias aconteceram, que mudaram o rumo da minha vida para sempre. Como você está terminando este ano? Para aqueles que confiaram e caminharam ao lado do Pai, com certeza encerrarão o ano melhor do que iniciaram. E os que andaram distantes de Deus têm uma nova oportunidade de alinhar sua vida aos propósitos dele para o próximo ano. Estamos findando um ciclo e iniciando outro, e Deus Pai pode ainda fazer algo nestes últimos dias, pois Ele sempre tem novos sonhos e novas realizações preparadas para seus filhos. Foi assim comigo. No último dia do ano, Deus ouviu a minha oração. O fato é que a decisão de fazer com que as coisas se concretizem é totalmente sua. Minha oração e desejo é que esse final e início de um novo ano sejam repletos de bênçãos, que sua fé seja renovada e que sua esperança permaneça inabalável. Acredite, grandes coisas estão por vir. A frase de hoje é: lembre-se de celebrar suas conquistas. Não se cobre a ponto de se esquecer dos avanços. Hoje é o dia 361 de 365. Estamos aí a 4 dias de terminar esse ano e desde 1º de novembro nós estamos convidando as pessoas a fazerem uma oração diária para que o fim de ano seja abençoado e os 12 meses do ano que vem chegando sejam também mais abençoados. Então faça uma oração, você que já está nesse propósito desde 1º de novembro, continue. Agora você já está chegando na reta final e você que acessou esse vídeo, use esses 4 dias fazendo orações, dizendo: Deus, confirma a tua salvação na minha vida, derrama a sua prosperidade, saúde, proteção, livramento, sabedoria para tomar decisões mais acertadas na minha vida, bênção sobre o meu casamento, sobre os meus filhos, sobre os meus pais, sobre a minha faculdade, sobre os meus estudos, sobre os meus negócios, sobre os meus colaboradores, sobre os meus sócios, sobre os novos projetos, que os 12 meses do ano de 2026 sejam cheios de bênçãos maiores para a minha vida e para a minha família. Incentive cada pessoa da sua casa a fazer essa oração também, porque orações são sementes que você planta e você vai colhendo ao longo do caminho com Deus. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 149 e a palavra-chave de hoje é conquista. Que você receba as bênçãos de Deus
e novas realizações. Mas hoje ainda é dia 27. Você ainda tem 4 dias. Veja que o testemunho do pastor aqui, Júnior Rostirola, foi o de que ele conheceu a esposa dele no último dia do ano de 1999. Ainda, se você está esperando alguma coisa, Deus pode fazer. Deus pode realizar coisas novas na sua vida ainda nesse ano. Então, se você está com alguma expectativa a respeito de alguma coisa, continue confiando em Deus. Deus ainda pode fazer coisas grandes na sua vida antes de passar desse ano para o próximo ano. Deus abençoe a sua vida. Você que ouviu essa mensagem e ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, pode fazer agora. Um parente para quem você esteja anunciando o reino de Deus há tantos anos, nesses últimos dias, pode ter um encontro com Jesus. Para ter um encontro com Jesus, basta que a pessoa creia nele e faça uma oração simples em que ela pede para Jesus ser o seu único e suficiente Salvador. E fazendo essa oração, ela recebe o Espírito Santo e recebe o nome escrito no céu, no livro da vida. Se você ainda não tomou essa decisão, já ouviu a mensagem por meio do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, de algum amigo, mas até agora ainda não se decidiu por Jesus, você pode fazer essa oração comigo agora. Você pode receber a Jesus agora fazendo uma oração comigo. Faça essa oração. Eu vou abrir uma oportunidade aqui para que você receba Jesus agora. Vou fazer aqui a oração com você. Você pode repetir essa oração para aceitar a Jesus e ter agora uma amizade com Ele, um relacionamento com Deus. Faça essa oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa vida até o final. Eu me arrependo de todos os pecados que eu cometi e realmente quero seguir ao Senhor de hoje até o fim. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você mudou a sua vida. Mudou a sua vida hoje, dia 27 de dezembro, com uma simples oração você recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Agora você pode procurar uma igreja em que você se sinta bem, em que você se sinta confortável para ouvir a palavra de Deus. Mas procure uma igreja que prega que Jesus é o único que deve receber todas as suas orações, porque a Bíblia traz uma revelação para nós no Salmo 115. Lá está escrito que todas as imagens de escultura dos homens são feitas pela obra das mãos dos homens. Então, essas imagens de escultura têm olhos, mas não podem ver, têm boca, mas não podem falar, têm nariz, mas não podem cheirar, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam. E o Salmo 115 diz assim: todos aqueles que se prostram, que adoram essas imagens, se tornarão como elas, ou seja, ficarão sem vida. Jesus, ele morreu para nos perdoar os pecados e ele ressuscitou. E ele está à direita de Deus e ele tem poder de ouvir todas as nossas orações e intercede por nós junto ao Pai, trazendo a resposta que você precisa. Por isso que eu disse
Procure uma igreja que prega que todas as orações são exclusivamente feitas a Jesus, porque nesses lugares você vai ter a oportunidade de ouvir mais a respeito da palavra de Deus e a respeito das formas como Deus age e responde às suas orações. Fique longe dos lugares que adoram anjos, santos, imagens ou qualquer outra entidade ou qualquer outro espírito que não seja o próprio Deus. Deus criou os céus e a terra, ele criou você, ele dá vida a você, ele dá o fôlego de vida a todos nós. Então louve somente a Deus e somente a Jesus. Vamos ler aqui o Salmo 149. O Salmo 149 nos diz assim: Louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Então o versículo 1 do Salmo 149 nos fala para louvar ao Senhor, nos fala para cantar ao Senhor um cântico novo. Você que aceitou agora a Jesus, é tempo de você cantar um cântico novo. É tempo de você cantar novas coisas que Deus tem reservado para a sua vida. Até mesmo você que já aceitou a Jesus, Deus tem coisas novas para a sua vida. Então louvai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na congregação dos santos. Cante junto na congregação. Congregação é o momento da reunião dos santos. Existe uma importância quando você se reúne com os santos. Quando todos estão ali reunidos para cantar a Deus, Deus derrama a sua glória. O Salmo 133 fala isso. Ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor derrama a sua bênção e a sua paz. Isso está escrito no Salmo 133, que Deus valoriza muito a reunião dos santos. Quando todos estão reunidos, Deus fica alegre. Ele ama quando os irmãos amam uns aos outros, quando todos estão em paz, quando todos se reúnem para adorar e louvar a Ele. Faça da sua casa um lugar para louvar a Deus. Tire todas as mágoas do seu coração, perdoe o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Se alguma coisa ficou no desentendimento, é tempo de perdoar, para que vocês estejam reunidos como família e que vocês possam cantar ao Senhor. E que o perdão seja uma marca nova na sua casa, se ocorreu alguma coisa que gerou algum desentendimento. Versículo 2: Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Israel é o povo de Deus. Então alegre-se, povo de Deus, naquele que o fez. Alegre-se em Deus. Tem pessoas que se alegram no carro novo, na casa nova, no cargo novo, na empresa nova. Tudo isso é muito bom, mas alegre-se primeiramente em Deus, porque Deus é que deu vida a você e que permite que você tenha todas essas conquistas. Então alegre-se primeiramente em Deus. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Regozijar significa gozar de volta. É regozar. Regoze. Regozijem-se significa tenham mais uma vez alegria. Os filhos de Sião. Os filhos de Sião. Sião é um monte que fica em Jerusalém. Então, é uma forma de dizer: regozijem-se, filhos de Israel, povo de Israel, vocês que moram em Jerusalém, onde fica o Monte Sião, alegre-se no seu rei, ou seja, alegre-se em Deus. Alegre-se porque Deus está com vocês.
Versículo 3. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa. Ou seja, use todos os seus recursos. Cante a Deus, agradeça a Deus com a sua voz, com aplausos, com cânticos, com instrumentos musicais. 4. Por quê? Porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação, ou seja, ele dará para os mansos. Quem são os mansos? Aqueles que descansam nele, aqueles que não são orgulhosos, aqueles que não se entregam para a soberba, para dizer: eu não preciso de Deus. Ele salva os mansos, os que confiam nele. 5. Exultem os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Exultar significa pular de alegria. Então, pulem de alegria os santos na glória, cantem de alegria no seu leito. Até no deitar, louvem a Deus. Versículo 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. 7. Para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. 8. Para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. 9. Para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Essa última parte do versículo 6 até o versículo 9 fala que o povo de Deus deve ter na sua garganta os louvores a Deus e deve ter nas suas mãos uma espada de 2 fios, ou seja, uma espada muito bem afiada, para tomar vingança das nações e darem repreensões aos povos. Quer dizer, para que você lute pela sua vida e se vingue de todos aqueles que fazem o mal, dizendo que você não pode. Mas não é se vingar no sentido de matar os seus inimigos. É se vingar no sentido de você conquistar. Tem uma forma de você usar a palavra vingança, que é você conquistar aquilo que você fez. Então, você pode encontrar um sentido do verbo vingar. Eu plantei uma vinha e ela vingou. Significa, eu plantei a vinha e ela prosperou, ela cresceu, ela produziu seus frutos. É nesse sentido que você deve ter uma espada de 2 fios. Você deve ter na sua garganta o louvor a Deus e uma espada bem afiada para você lutar por todos os seus objetivos e conquistar, para que as nações, as pessoas à sua volta vejam que você vingou, que mesmo elas desejando o seu mal, elas não puderam te proibir de conseguir aquilo que você se propôs. Para versículo 8, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro. Ou seja, para mostrar para eles que eles ficaram presos, acorrentados nos seus desejos de verem você numa situação ruim. Mas eles ficaram presos nos seus projetos. Eles não tiveram como lutar ou investir contra você para te impedir de conquistar. Versículo 9. Para fazerem neles o juízo escrito. Ou seja, para ficar bem claro para eles: vocês não conseguiram me impedir. Eu venci. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Ou seja, Deus dá essa honra para aqueles que são os seus santos. Por isso louvai ao Senhor. Essa é a mensagem do Salmo 149, que nós devemos louvar a Deus. Nós devemos cantar um cântico novo. Deus quer colocar um cântico novo e Ele quer colocar essa espada de 2 fios na sua mão para que você vingue, para que você dê resultado, para que você prospere e os seus inimigos, quer sejam reis, quer sejam poderosos e nobres, ficarão acorrentados
nas suas cadeias. Aquilo que projetaram para acorrentar você, para prender você, ficará no chão. Você terá essa honra e verá e dirá: o Senhor me deu essa honra de vencer e conquistar. Por isso, louvai ao Senhor. Deus abençoe a sua vida grandemente. Vamos agradecer a Deus em oração. Te agradecemos, Deus, por essa palavra de hoje e pela leitura do Salmo 149, que é um salmo de louvor a Deus. Faz parte do grupo dos salmos de aleluia, os salmos 146, 147, 148, 149 e 150, que são os últimos 5 salmos, são os salmos de aleluia, os salmos de louvor a Deus, os salmos que nos apresentam razões para louvar a Deus. E esse Salmo 149 nos fala que o Senhor dá essa vitória, que é tempo de cantar um cântico novo, que o seu povo deve regozijar, deve ter alegria renovada, deve regozar, deve ter gozo de volta, porque o Senhor está com ele. E termina dizendo que o Senhor é que coloca uma espada de 2 fios na nossa mão para vencermos e vingarmos, darmos certo, porque o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Muito obrigado por essas bênçãos, abençoa cada um dos seus filhos e das suas filhas e dá a tua bênção de multiplicação, prosperidade, saúde, livramento de todo tipo de mal. Derrama, Senhor, consolação para aqueles que nesses últimos dias ficaram com algum parente, algum familiar enfermo. Derrama, Senhor, agora salvação para aqueles que estão orando pela salvação de parentes, amigos, familiares e confirma um novo ano repleto de bênçãos e vitórias para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que o teu povo possa ter muitos testemunhos para louvar ao Senhor e continuar sempre louvando e louvando ao Senhor. Ajuda os que estão passando por tribulações, porque o Senhor fala na sua palavra que toda tribulação tem um propósito, que o Senhor venha ajudá-los a vencer e depois contar o testemunho da grande resposta que saiu no meio de toda a guerra e de toda a batalha, porque sempre que o Senhor coloca o seu filho ou a sua filha numa tribulação, na frente tem uma grande vitória depois da batalha. E o Senhor está com o seu povo durante a batalha, lutando ao lado, derramando força para que possam lutar e vencer. Confirma essa graça, essa renovação de força para que todo o mal seja abatido e o testemunho seja glorioso e grande, para que o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Glórias a Deus e glórias a Deus.